Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos vereadores, vereadora Tetela. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite a quem nos acompanha, a minha amiga Vera. E eu conheço, eu me esqueci o nome, mas que ele acompanha, mas eu conheço também. Então, o que me traz a essa tribuna nessa noite seria uma breve explicação ou uma breve apresentação do que foi gasto e, enfim, dos gastos que foram realizados por esse legislativo no ano passado, o qual nós tivemos na presidência dessa casa. E mais importante, principalmente numa época onde está sendo debatido muito essa questão da valorização do vereador, do salário do vereador, quanto custa o vereador, enfim, quanto custa o legislativo, quero também trazer algumas reflexões que acho importantes. E por último, eu quero fazer um comentário também sobre uma situação que a gente daqui a pouco tem como ajudar também. Então, é importante que a gente entenda, que a gente reflita, claro, todos os senhores sabem que o Legislativo Municipal, constitucionalmente, ele tem o direito de 7% do orçamento do município. Então, esse é o valor. Mas o nosso Legislativo aqui em Farroupilha dificilmente chega aos 2%. Ou trabalha em torno dos 2% do orçamento do município. Mas mesmo já pegando uma parcela bem menor a que se tem o direito, ou aquilo que é discutido como o mínimo que o legislativo precisa para fazer o seu trabalho, se devolve todo ano em torno de 20% ou mais do que 20%. Você nota que em 2013 foram devolvidos 23% dos 2%. Então, foi devolvido em torno de R$637 mil no ano de 2013. No ano de 2014, foi devolvido 766 mil. Em torno de 25% do que estava orçado para o gasto da Câmara foi devolvido. E em 2015, foi devolvido 961 mil. Praticamente 27%, praticamente 1 milhão foi devolvido no ano passado. É interessante nós fazer essa avaliação, porque quando a gente acredita que um legislativo tem o seu valor, tem que saber que tem seu preço. E por que tu precisa do legislativo, todos sabem, mas a gente tem que refletir seguidamente. O legislador é o que diz sim, é o que diz não. Mas é fácil dizer sim ou não. O difícil é tu se responsabilizar por isso. Porque é muito fácil, se tu não tem nenhuma responsabilidade, se tu não tem nenhum... É muito fácil tu dizer sim, dizer não, quando lhe é conveniente. Agora, quando não é conveniente, quando não é interessante, você tem que fazer toda uma análise. E você tem que saber que ali atrás, a culpa, a responsabilidade vai ser tua. Vão apontar para ti. Não vão apontar para quem teve a ideia, ou para quem debateu na rua contigo, ou qualquer coisa assim. O culpado, ou, enfim, o que deu problema vai ser o legislador. E isso tem um ônus. Os senhores muito bem sabem quais são os ônus que se tem quando tu quer fazer a coisa certa, quando tu quer fazer a coisa correta, quando tu quer só dizer um sim corretamente ou não corretamente. E esse sim e esse não pode melhorar ou piorar muito a vida das pessoas. Bom, nos 3 últimos anos, o Legislativo Farroupilhense gastou em torno de 1% do orçamento. Então, se comparar com outras câmaras, a gente não gastou praticamente nada em diárias. 1% do orçamento. Aí foi especificado em torno disso, né? E no final das contas, isso está orçado, em torno de 1%. E aí foi gasto, em 2013, 4.724, em 2014, 14 mil, e em 2015, 3.276. Então, dá 0,09% do orçado.
Então, o recurso é bem pequeno, não foi gasto praticamente nada. Seguindo. Então, é importante também a gente salientar. As outras câmaras têm uma estrutura muito maior do que a nossa. Um veículo é um dos exemplos. Nas câmaras em volta, a gente já viu aqui exemplos, o pessoal vem com o carro oficial da Câmara, e isso implica num gasto muito grande. Implica num gasto que é uma forma de deixar o vereador trabalhar, que a gente não usa aqui em Farroupilha. Os vereadores usam os seus carros. E a gente faz muitas visitas aqui mesmo e vai em muitos lugares. É só ler as atas, é só ver o que é discutido, que nós vamos ver que muitos vereadores fazem esse uso. Então, daqui a pouco nós vamos discutir o seguinte: não vamos pagar nada para os vereadores, vamos começar a dar estrutura. Daqui a pouco essa estrutura fica bem mais cara, muito mais cara, e se produz praticamente nada, e tu não vai nem poder cobrar esse alguém, porque tu não está pagando. Tu não tem, ele está fazendo de graça, é voluntário, né? Como é que eu vou poder reclamar disso? Então, é importante fazer essa anotação. Mais uma. Eu fiz para terminar, eu fiz um pequeno esboço aqui, e eu acho que isso é interessante a gente analisar. Fiz uma comparação de Farroupilha com outros municípios. A ideia aqui é o seguinte: quanto é que foi gasto em subsídios de vereador no ano passado? Em Farroupilha, foi gasto o subsídio do vereador, então é 4.864. Comparado com Vacaria, que tem menos habitantes do que nós, mas lá o subsídio do vereador é de 8.610. O número de vereadores é o mesmo, 15 vereadores e 15 vereadores. E aí nós fizemos esse cálculo, quanto que custa para o munícipe o vereador. Então, só para se ter uma ideia aqui, ó, os vereadores, o salário do vereador, custa mensalmente em torno de R$1 para o contribuinte. 12 pila por ano, R$12 por ano. E aí, se tu comparar, por exemplo, com Vacaria, já lá é o dobro, né? Custa R$2,08 e R$24, R$25 por ano custa o subsídio dos vereadores. Eu não olhei o número de sessões deles, confesso que eu não olhei, eu só me detive a esse ponto aqui, e aí comparei com mais duas cidades aqui. Pode passar a próxima. A gente comparou também mais com Garibaldi, Bento e Caxias, que está ao nosso redor aqui, e são cidades. Garibaldi, o subsídio do vereador é mais baixo do que aqui, pouca coisa, mas eles têm um número de habitantes menor. Então, no final das contas, dá o mesmo valor que é pago, digamos assim, pelos vereadores. Lá eles pagam o mesmo valor que nós. Em Bento Gonçalves, o subsídio do vereador é bem mais alto do que o de Farroupilha, praticamente o dobro. Só que também não sai muito mais caro, porque o número de habitantes é um pouco maior, eles têm em torno de 113, 114 mil habitantes. Já Caxias do Sul, aí um município muito maior, com a população de 465 mil habitantes, tu vai ter lá o salário em torno de uns R$10.000, o subsídio, são 22 vereadores, e aí se gasta bem menos por vereador lá do que o contribuinte de Caxias gasta bem menos no legislativo do que o de Farroupilha. E por mais que os gastos, por mais que o salário deles é bem mais alto. Porém, esse aqui é só do salário do vereador, não é da estrutura, não é. Isso certamente Caxias vai subir muito mais, porque a estrutura que eles têm lá é muito mais onerosa do que a nossa, muitas vezes. Bem, então, gente, eu quis fazer essa anotação, essa reflexão, porque nós não podemos. Eu vejo da seguinte forma: nós temos que debater todos os assuntos que a comunidade nos traz, todos. Mas quando tu fala de subsídio de vereador, quando tu fala desse valor que nós temos aqui, nós temos que ver primeiro se está sendo um gasto exorbitante. Então, pelas contas que nós estamos fazendo, o cidadão pode tirar a sua conclusão, se é exorbitante ou não é, se os gastos são grandes ou não são grandes. Agora se nós for discutir se tem que fazer, se tem que receber ou não tem que receber, o debate é muito mais amplo.
O debate é muito mais amplo e, como eu disse, se nós for pensar na responsabilidade e no que tu vai ser acusado ali na frente, isso é difícil mensurar. Só quem tem a experiência, só quem participou de uma campanha, quem foi para a rua, pediu voto, quem esteve aqui todo o tempo, vai ter mais subsídio para julgar. Porque é fácil, principalmente quando tu queres pleitear uma vaga aqui, né? É engraçado que para pleitear a vaga se faz isso, mas eu quero ver depois, com o passar do tempo, se mantém alguns discursos. Não mantém. Não mantém não porque é só demagogia, porque é uma proposta demagógica essa, com toda certeza. Mas não mantém por causa disso. Não mantém porque tu não tem estrutura que faz tu aguentar isso. Como é que tu vai viver? Tu gasta muito tempo da tua vida, tu vai gastar em volta de atender as necessidades do legislativo. Gasta-se muito tempo. E quando tu gasta muito tempo, tu para a tua profissão, tu para os teus negócios. E isso vai repercutir financeiramente. E daqui a pouco, aquela ideia que tu tinha inicialmente, ela não vai se concretizar mais. É importante, eu acho, fazer essa análise, é interessante. Não julgo a iniciativa, mas que eu digo que ela tem fundo demagógico, ela tem fundo demagógico com toda certeza. Então, senhores vereadores, não dá para fazer a parte agora? Desculpa que eu não estou a par do... Então, eu permito uma parte para o vereador Arielson Márcio. Uma parte do vereador Arielson Márcio. Bom, obrigado pela parte, conforme o novo regimento interno, agora Tá. A partir desse ano. Eu tinha esquecido Não tinha realmente. Mas eu só não peguei o número do artigo, vereador Lino. Eu acho que teria mais alguns dados, vereador, que nós poderíamos colocar aí, que é a questão dos assessores, por exemplo. Né? Nós teríamos que, daqui a pouco, até com essas próprias cidades que foram feitas aí, Vacaria, que é uma cidade que tem mais ou menos o número de habitantes de Farroupilha, e essas cidades vizinhas, nossa, aqui Garibaldi, Bento, Caxias, o número de assessor que tem cada bancada, o número de assessor que tem o vereador, porque Bento Gonçalves deve ter 2 ou 3 assessores cada vereador e mais assessor da bancada. E se a bancada tiver mais que um vereador, ainda tem mais. Aqui, tanto tem um assessor para 5 vereadores, como tem um assessor para um vereador. Então, eu acho que nós poderíamos fazer também essa relação. Né? O número de sessões, por exemplo, também eu acho que é interessante, que não foi posto aí, mas o trabalho foi dado início, eu acho que dá para dar a continuidade. Então, fazer isso, e se nós pudéssemos ter esses dados aí, todos os vereadores, para quando a gente for indagado, ter que passar algum dado para alguém, mesmo numa conversa pessoal, que a gente possa passar esses dados e as pessoas vão entender. Porque o que nós ouvimos hoje, inclusive na imprensa, foi de que o vereador está lá, não faz nada, olha a buraqueira que tem lá na cidade, que está na cidade, e aí foi dito o legislador ou o executivo, mas o legislador, o executivo, a pessoa que está falando isso também não conhece, não sabe, né? Então fica difícil às vezes a inoperância do executivo municipal acaba sendo consequência para os vereadores. Então, em qualquer momento, não estou falando dessa administração ou de outra, eu estou dizendo que se o governo federal for bem, os melhores deputados que tem é dessa legislatura. A mesma coisa que os vereadores. Então, acaba acontecendo isso, essa relação, e a gente não tem como explicar para todo mundo, mas seria importante e acho que completar esse trabalho, se o presidente assim entender, pedir para algum funcionário, inclusive, fazer esse levantamento nas cidades vizinhas. Muito obrigado, vereador. Certamente veio a contribuir, e nós podemos sim melhorar esses números e comparar. Nós temos que comparar e tentar, sim, se tiver distorcido, se a gente estiver utilizando mal, utilizando muito recurso, acho que tem que ser debatido e tem que se adequar e tem que buscar. Mas Farroupilha tem uma câmara enxuta, tem um gasto pequeno e tem produção, sim, e tem muita produção. Então, nesse sentido, eu quis apresentar, e quero depois, no pequeno expediente, nós vamos apresentar uma outra questão que é um problema na nossa cidade, que de repente a gente possa buscar uma solução, que é o problema, né, Vera, que a Vera veio até aqui hoje, que ela me escreveu, a gente estava comentando sobre isso, que quem mora nessas ruas centrais
que tem o movimento do final de semana, da festa e tal, está perdendo, tendo o seu direito a descansar, a ficar tranquilo, tolhido por toda essa movimentação que não tem fim. Se fosse até um certo horário, depois de um certo horário terminava, estava tudo tranquilo. Vai até altas horas da noite, ou de repente vai até o outro dia, e no outro dia já começa de novo. Então, é importante que a gente debata isso e tente achar alguma solução para isso. Tente achar uma solução, que até a Vera colocou, falando com o Major Becker, ele disse, poderia ser colocado, proibir o estacionamento de uma certa hora da noite até uma certa hora da noite. Daqui a pouco pode ter viabilidade ou não, a gente tem que debater e tem que ver se acha uma solução para resolver esse problema. Então, certamente deve ter solução para isso, só que é complicado porque é uma questão de educação, né? Porque as pessoas não se dão conta que tem gente querendo dormir, tem um horário, até um certo ponto tu pode, daqui a pouco chega, né? Então a gente tem que debater, tem que achar uma solução para esse problema. Muito obrigado. Ok, obrigado, vereador André Fardim. Eu convido o Partido Democrata Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Da tribuna, o vereador Lino Ambrosio Trois. Sim. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, funcionários da casa, obrigado pela presença, pela ver, obrigado. Quero saudar o presidente do Partido Progressista, Renato Tartarotti, presente. Quero saudar o Cleonir Roque Severnini, também presente nesse momento. Quero agradecer ao vereador Paulo Roberto Darzocchi pelo fato de me ceder este espaço para a utilização da tribuna. Senhores vereadores, eu vou pedir 1 minuto de atenção aos senhores, porque eu preciso fazer com os senhores uma reflexão sobre alguns detalhes. Gostaria, como deve ter alguém nas redes sociais, alguém que está nas redes sociais, está nos assistindo via internet, que comunique aos outros companheiros das redes sociais que o Lino está na tribuna e vai falar daquilo que vocês falaram no final de semana, tá bom? Vou falar e vou falar, porque o detalhe é o seguinte, ninguém aqui na Câmara de Vereadores, partido de situação ou oposição, pode ser tratado do jeito e da maneira que vocês nos trataram. Então eu vou dar um tempinho para vocês se conectarem, enquanto isso eu vou falando de um outro detalhe. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui, nesse legislativo, nós convivemos, e eu tive a oportunidade de ser vereador de oposição, e hoje vereador de situação. Talvez eu não tivesse, enquanto vereador de oposição, não tivesse compreendido plenamente o papel das minorias, o papel de quem está na minoria e a sua participação efetivamente. Foi com o passar do tempo, no exercício do meu mandato, que eu percebi o papel extremamente importante, e vocês, vereador Arielson, vereador Juvelino, vereador Nego, vereadora Tetela, vereador José Mário, vereador José Paes e Filho, vocês o fazem com maestria, porque a crítica de vocês, mesmo que alguém possa entender contundente, ela é um projeto de construção de uma Farroupilha melhor. Eu disse lá em dia 1º de janeiro de 2009 que eu seria um vereador de construção e procurei fazê-lo nesses 7 anos que estou no exercício do meu mandato. Procurei fazer com abnegação, trabalhei não apenas aqui no Legislativo, mas também fora daqui. Saio daqui e eu quero fazer essa minha manifestação, como diria o Beto Maioli, pronunciamento, fazer essa minha manifestação no sentido não de procurar defender o meu interesse, não. Eu quero aqui defender o interesse democrático
de um projeto político que está na nossa Constituição. Está na minha retina, senhores vereadores, quando o então presidente do Congresso Nacional levantou a Constituição Federal em 5 de outubro de 1988 e disse: nós, representantes da nação brasileira, nessa Constituinte estamos promulgando a Constituição Cidadã. E essa Constituição está prevendo aqui o número de vereadores. Está prevendo aqui qual é a remuneração, e o vereador Vandré colocou aqui qual é o valor de gasto que pode ter uma Câmara de Vereadores. O projeto político, democrático, é imprescindível a existência da Câmara de Vereadores. Para quê? Para ter vereador de situação e para ter vereador de oposição, construindo um projeto político diferente para o município. Agora, nós simplesmente pegarmos isto e reduzirmos a qualquer preço, vai significar nós darmos um golpe na democracia. E seremos daqui um pouco um país igual à Venezuela, ou como foi a Alemanha nos momentos que antecederam a última guerra. Então, meus caros vereadores, vereador Vandré, o custo do legislativo é o custo da democracia. É o custo do processo democrático. E eu, particularmente, vereadores que hoje estão na oposição, eu respeito os senhores da mesma forma que eu respeito meus companheiros que estão do outro lado. Por quê? O vosso papel coloca sempre numa situação de antagonismo que faz com que nós possamos refletir. Vocês questionam, nós vamos encontrar uma resposta. Vocês indagam e nós vamos responder, nós vamos encontrar a solução. Ou seja, as coisas não vão acontecer porque fulano quer ou por fulano deixar de querer. Porque vivemos numa situação de harmonia. Esta harmonia, ela busca melhorar as coisas. Se nós agora tivéssemos que pôr uma mesa aqui para uma refeição, certamente teríamos ideias de colocar cadeiras de uma forma, colocar pratos de outra, colocar guardanapo, talheres, copos, enfim. Cada um de nós poderia ter uma ideia. Só que, se nós, em conjunto, deliberarmos e chegarmos à conclusão de que essa harmonia, dessa forma, é melhor, será melhor. É desta forma que deve atuar o parlamento, em busca do melhor. E isto, meus caros vereadores, os senhores que estão nos ouvindo pela internet ou presente, essa Câmara de Vereadores fez e faz diuturnamente aqui e fora daqui também. A Constituição estabeleceu o critério do número de vereadores e esse critério nós preenchemos. A Constituição também estabelece critérios para o montante de remuneração e nós estamos dentro desse critério. Então, me parece que qualquer questionamento acerca do número ou da remuneração de vereadores, ela é totalmente infundada, porque o custo disso é o custo da democracia. É o custo da democracia, senhores vereadores. É isso que nós temos que dizer ali fora dessas portas, da porta do Legislativo, é o custo da democracia. Senão nós faríamos um conselho de 3 pessoas, sendo os assessores do prefeito, mas não é isso que se quer. Não é isso que o processo democrático do país exige com a nossa Constituição de 88. Embora alguns tentam, por vezes, rasgar um pedaço da Constituição, ou rasgar alguma coisa, algum artigo. Por exemplo, semana que passou, meio que extirparam um inciso do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isto praticamente não vai mais existir, porque o Supremo, que devia viver em harmonia com os outros 2 poderes, não vive.
O Brasil está parado desse jeito por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal não julga o que tem que julgar. E aí as coisas ficam paradas no Executivo e no Legislativo. E nós ficamos nos perguntando, mas será que não vão fazer isso para resolver o problema? Será que vão fazer aquilo outro? Tem que fazer alguma coisa no Supremo Tribunal Federal. É lá que a coisa começa a ser desequilibrada, ou seja, rasgando a Constituição. Senhores vereadores, senhor presidente, talvez eu ultrapasse meus 15 minutos, mas eu pedi a autorização ao presidente e o vereador Catafesta me cedeu os 15 minutos dele. Então, considerando isso, me perdoem a empolgação, talvez é a primeira vez que isso acontece nesse legislativo, mas vamos lá. O julgamento não libera isso. Bom, vamos lá. Então, senhores vereadores, em 5 de julho de 2012, um senador de nome Ciro Miranda, do PSDB de Minas Gerais, apresentou uma emenda constitucional que levou o número 35 de 2012, que tinha por finalidade alterar o artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal. Só que essa proposta de alteração, senhores vereadores, ela não iria modificar em absolutamente nada daquilo que nós estamos vivendo aqui hoje. A proposta dele previa um número de 15 vereadores e uma remuneração de 40% do subsídio de deputado estadual, que é de 20 a nossos deputados estaduais, 25.322 com 25, nossa remuneração poderia ser 10.128 com 90. Por quê? Nós temos em municípios de 50 mil habitantes a 100 mil habitantes, o subsídio máximo do vereador correspondente a 40% do subsídio do deputado estaduais. Só que essa proposta desse senador, ela foi retirada no dia 9 de abril de 2013, ou seja, sequer tramitou nas comissões, ela sequer concluiu um projeto de construção dentro do Congresso Nacional, ou dentro do Senado, mais especificamente. Então, com a retirada dela, não sobrou nenhuma discussão. O que acontece? A partir desta proposta de emenda, um site chamado Conjur, um site criado em 1997 pela Dublê Editora, revista eletrônica, consultor jurídico, publicação independente sobre direito, justiça, publicou uma matéria em outubro de 2012, publicou uma matéria sobre o assunto, matéria da qual o nosso jovem proponente de alterações faz um copia e cola e apresenta a matéria do seu pedido, do seu argumento apresentado nessa Câmara de Vereadores, o mesmo argumento que foi apresentado, que está nessa matéria publicada. Isto equivale a dizer, tem que dar crédito para essa matéria que ele mandou aqui, que os senhores receberam, a essa entidade, essa organização chamada Conjur, para que a gente tenha condições de avaliar criteriosamente. Ele coloca uma introduçãozinha dele, troca nos municípios por nesse município e faz uma conclusãozinha pequena. O restante tem aqui sublinhado, se os senhores quiserem ver, posso até deixar cópia, para ver o que é que ele copiou, Ctrl+C e Ctrl+V.
na linguagem dos computadores, é copia e cola. Ou seja, está me parecendo que nós estamos diante de um processo que tem por finalidade, e eu estou fazendo isso, caros vereadores e senhores ouvintes, inclusive pela internet, não em causa própria, porque eu, em princípio, acho que deu para mim como legislador. Não, até o momento, não tenho nenhuma intenção de concorrer a vereador na próxima eleição. E nem outro cargo. Então, meus caros vereadores, acho que é fácil usar as redes sociais e de uma forma inadequada, atingindo a todos os vereadores, atingindo a todos aqueles que vêm para cá para trabalhar, para fazer, para se esmerar pelo município. Ah, mas não tem mas é nada. Todos nós exercemos o nosso papel com dignidade. Quando eu sou testemunha, participei de várias comissões. Eu sou testemunha do trabalho desenvolvido por vereadores de oposição, vereadores de situação, que trabalharam aqui sexta, quinta-feira de noite, se esmeraram pela Câmara. Não, se esmeraram pelo município, meu Deus do céu. É exatamente por isso que eu estou aqui a defender esse legislativo. É preciso que se tenha honradez de vir para cá, de ouvir, de participar, de saber com que contundência um vereador de oposição vai fazer oposição. É preciso ver com que veemência o vereador de situação, líder do governo, vai fazer a defesa desses interesses. Vereador Lino, só um minutinho. O espaço cedido, PROS, então autorizado o espaço destinado ao PROS. Então, Palavra, vereador Lino. É o meu desabafo, mas eu faço isso. 5 minutos? 10 minutos? 5 minutos? 15 minutos. Perfeito, obrigado. Cedido. O que vocês me permitem de tempo, então, para que eu conclua o meu trabalho? Sim, espaço que é destinado ao vereador, à bancada do PROS, que foi desenvolvida agora, e cedida ao vereador Lino Ambrosio Troia. Ok, serão 15 minutos, vereador Lino Ambrosio. A veemência com que eu defendo os interesses da Câmara de Vereadores é porque eu entendo que o papel do legislador ele é de uma importância fundamental na construção de dias diferentes, dias melhores. Nós não podemos, de forma alguma, pegar o legislativo e vamos botar no lixo. Não, não. A população entendeu que aqui tinha 15 pessoas com capacidade técnica, política, administrativa, na condução desse processo. E colocou os 15 aqui para ser seus representantes. Será que é porque nós não brigamos a soco ali na saída do plenário que não nos consideram? Gostariam talvez de ver sangue aqui, sangue do Lino, sangue do Gasolina na saída da porta? Será que é por isso? Não, não é isso. O município é feito de outros critérios, de outras consequências do nosso trabalho. Então eu queria dizer para todos que a discussão que o Legislativo fez nos últimos anos, discussão qualificada, discussão que levou às últimas consequências de determinados assuntos que, por vezes, precisavam de uma discussão. Chegamos ao melhor? Evidentemente que não, vereador Arielson. Tem coisas que nós precisamos, vereador Vandré, nós precisamos ainda crescer, nós precisamos ainda fazer. Mas eu acho que se nós não pararmos e ficarmos aqui numa situação de constante conflito e agredidos pela população, nós não vamos produzir. Nós somos igual a um time de futebol que o dirigente fala mal dos jogadores. E aí nós somos os jogadores, como é que nós vamos entrar em campo? Como é que nós não queremos que o time vai mal, mas perdemos o elan, perdemos o ânimo, perdemos a vontade.
Se nós queremos o melhor para Farroupilha, se nós queremos o melhor para a nossa cidade, se nós queremos o melhor para o nosso município, é indispensável, senhores vereadores, que tenhamos a capacidade de suplantar todas essas questões, levar com habilidade, com capricho, dando para a nossa população respostas efetivas do nosso trabalho aqui dentro. E nisso, vereador Vandré, quero lhe parabenizar, por exemplo, pelos números. Coloque no portal de transparência da Câmara de Vereadores para que todos possam saber por que caminhos nós andamos. Por que caminho nós andamos. Eu não tenho um número, vereadores, mas o número de reuniões que nós participamos no ano passado, tratando dos códigos, tratando dos planos, tudo isso foi um trabalho que nós nos desgastamos muito, considerando ideias conflitantes. Mas nem por isso nós nos deixamos desmerecer ao trabalho que nós fizemos, construindo, pautando ideias, pautando pensamentos. Eu vou ser, aqui e fora daqui, um defensor ferrenho do parlamento. Porque a democracia começa aqui e não começa nas redes sociais. A democracia começa aqui, na discussão dos problemas do nosso município, na discussão das questões importantes do nosso município. Aqui que se discute essas questões. Ou alguém pode, eventualmente, pensar diferente, mas vem aqui apresentar as suas ideias. Com clareza, dando crédito a quem tem. Senhores vereadores, ninguém dos senhores me outorgou procuração para defendê-los, mas eu defenderei o Legislativo e todos os vereadores, porque sei da conduta ilibada de todos os senhores, sei de qual o pensamento de cada um dos senhores, sei qual o jeito de agir e de se portar. Por isso, senhores vereadores, lamento ter que usar a tribuna, e aí, até usando mais do que o meu tempo permitido, para dizer dessa minha insatisfação. Isto tudo acaba gerando uma situação de dificuldade para o processo democrático. E nós queremos o aprimoramento da democracia, o aprimoramento em todos os aspectos. Não adianta nós querermos que Brasília mude se nós aqui não mantivermos firme o nosso desejo de democracia, de valores, de ética, de moral, de disciplina aos princípios constitucionais. Se nós tivermos tudo isso à nossa feição, certamente nós conseguiremos mudar o Brasil. Se nós não mudarmos essa pequena célula do Brasil, chamado Farroupilha, nós não mudaremos jamais esse país. Vamos fazer a nossa parte. Acho que é o momento. Vamos ter que dizer, quem sabe, nas redes sociais ou nos meios de comunicação, da nossa inconformidade com isto que está acontecendo. É profundamente lamentável. Nós podemos admitir que alguém tenha uma desavença pessoal com alguém, mas não pode essa desavença pessoal vir contra 15 vereadores. E eu sou testemunha de quanto esses vereadores têm trabalhado. Empenho a minha palavra de que nenhum dos 15 que está, nenhum dos 14 e eu que está aqui, veio para cá para algum tipo de brincadeira. Muito menos brincar de vereador. Muito menos de brincar de apresentar documento de Ctrl+C e Ctrl+V. Para ludibriar vereador. Vamos nos respeitar. Os senhores representam um número muito grande de votos e esses nossos eleitores certamente estão comprometidos com a realidade de cada um. Senhor presidente, senhores vereadores, peço escusas pelo tempo que eu ocupei, mas esse era um desabafo que eu precisava fazer, considerando que até candidatos suplentes do meu partido, candidatos de outros partidos que não se elegeram, me ligaram durante o sábado e domingo inconformados com as manifestações que estavam acontecendo nas redes sociais com relação à nossa atividade de parlamentares.
Era isso, senhores vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Troy.